Jornal da Mix. Estou aqui com o Pancho e nós recebemos aqui o Dr. Alexandre Caminha, coordenador do PROCON de Blumenau, no nosso quadro aí Direito do Consumidor. Tudo bem, Caminha? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pancho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. É sempre um prazer estar com vocês. Muito bem. O Caminha, aproveita que o senhor hoje está na condição de conselheiro hoje da TIM? Sim, na verdade assim. Está ocupando uma das cadeiras? Pereira, assim, é um ponto bem importante, né? Quando a gente fala de conselho de usuários, as pessoas às vezes perguntam, o que é isso, né? O conselho de usuário foi criado, né, de modo que os usuários, seja pessoa física ou seja representado através de entidades, seja Código de Defesa do Consumidor, associações e assim por diante, eles possam relatar os problemas relacionados àquela operadora. Então, é uma situação que foi exigida pela, então, a Anatel, né, naquela época lá atrás, e, de um certo modo, eles têm cada vez mais restringido, né? Se você pensar que nós somos conselheiros de usuários da região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somos em 6, com a alteração da legislação agora, só 3 poderão ser eleitos, e são os mais votados. Então, assim, de um certo modo, vai ser um para Santa Catarina, um para o Paraná e um para o Rio Grande do Sul, teoricamente, né? Porque às vezes vai que os pode ser 3 de Santa Catarina ganham, mais votados, né? Então, assim, cara, a gente fica cada vez mais preocupado. Inclusive, assim, nós fizemos uma nota de repúdio, aproveitando aqui o tema, né? Fizemos uma nota de repúdio na última reunião que nós fizemos na sede do Rio de Janeiro, onde encontra-se o atual presidente da instituição e nem sequer nós podemos ser recebidos por eles. Então, assim, é um conselho de usuários, né, que hoje a gente se sente extremamente restringido. Incapaz. E eu, de verdade, assim, me candidatei novamente, a gente pode se reeleger uma vez, né? Me candidatei novamente e foi um consenso entre todos ali que a gente pudesse pegar 2 a 3 pessoas e a equipe dali acabar ajudando para que a gente pudesse voltar. Porque precisa ter pessoas que já souberam como foi o funcionamento anterior. Nesse conselho, nós temos alguns conselheiros que são novos, eles não sabiam do distrato que era, né, do descaso que era, enfim, e a gente precisa ser cada vez mais forte. Infelizmente, é uma situação que não é culpa das operadoras, mas eles restringiram todos os conselhos de usuários, fica uma propaganda lá escondidinha, lá num canto, para saber que tem o conselho, e se as pessoas não souberem, ninguém vai participar. É um absurdo. A questão da operadora, a gente já falou aqui, né? A operadora de telefonia, né? É uma reclamação geral, né? A gente não vive sem uma, né? A gente tem que utilizar, tem que optar por uma, talvez a menos pior, né? Porque não tem uma excelente, isso é real, mas há muita reclamação ainda com relação à operadora de telefonia, né? É um descaso, né? De um certo modo, se o cara for avaliar, e aí também o consumidor acaba tendo um pouco de culpa nisso, né? Infelizmente, não são todos os consumidores que têm reclamação que abrem um 0800. O cara também não tem paciência, né? Verdade. Vou contar para vocês, assim, um caso meu. Eu viajei agora final de semana, era para retornar na quinta-feira, o voo foi cancelado. E eles nem te avisam. 4h, 4h30 da manhã, estava eu lá para pegar o voo, seu voo foi cancelado. E assim, cara, é um descaso total. Eu fiquei 37 minutos para conseguir uma ligação. Então, assim, cara, isso não é todo mundo que tem paciência para isso, né? E nem todo mundo tem tempo para ficar gastando seus 37 minutos. Então, o que a gente sempre fala numa situação como essa, o consumidor abra a reclamação, assim, faça um tempo tolerável, né? Procure gravar, né, a ligação, procure fazer algo assim, para que a gente possa, aí, posteriormente a isso, abrir uma reclamação no PROCON. E aí, quando eu digo que o consumidor tem um pouco de culpa, às vezes, é que acaba, assim, nos PROCONs, tendo uma omissão, entre aspas. A gente não tem um número real da quantidade de reclamações. Porque, na época, lá atrás, né, quando eu tive a primeira vez no PROCON, e essa pesquisa já não foi mais feita, não sei porquê, né, a cada 10 consumidores, só um buscava o PROCON que tinha um problema, né? De cada 10 consumidores, só um buscava o seu problema. Então, para a operadora acaba valendo a pena, né? Nem todo mundo reclama, então fica por isso, né? Infelizmente, o judiciário baixou bastante o valor das multas, né? Das indenizações. E, assim, quando a gente vê, e aqui não é uma crítica, né, às decisões, eu acho que nós deveríamos ter decisões drásticas e pesadas. Porque a partir da hora que eu tenho uma decisão pesada, hoje a decisão está dando R$10 mil de dano moral.
E o prejuízo que a gente teve, né? Exato, de ficar lá nada. 30, 40 minutos sem telefone, pô, sem fazer negociações, porque hoje, cara, o seu telefone é tudo, né? Então, assim, pô, a partir da hora que nós tivéssemos, né, umas decisões aí de 100 mil, 200 mil, ninguém tá querendo fazer enriquecimento ilícito, enriquecimento... Claro que não, mas tem que ser Mas, justo. cara, tem que ser justo porque a partir dessa hora, e aí quando a gente pega alguns exemplos, por exemplo, na Europa, enfim, quando o judiciário, de um certo modo, vai lá e aplica uma multa de R$1 milhão para um consumidor, a empresa vai falar assim, opa, eu vou puxar o meu freio de mão aqui, porque senão vai acontecer alguma coisa. Aí sim é uma E a punição, gente né? sabe, e a gente sabe que isso acontece porque o Procon de Blumenau, lá em 2009, quando a gente criou o poder de polícia e nós fechamos a operadora Oi, nós não tínhamos mais reclamação. Opa, Blumenau abre o olho. E é um mapinha lá, com certeza é um mapinha lá, o vermelho, verde e amarelo, que eu já falei aqui, e é real, porque eu já vi isso lá na TIM, sou conselheiro, né? Eu antes era conselheiro pelo Procon, e agora eu sou conselheiro pelo CPF, né? E eu tô lá mesmo para incomodar, né? E eles sabem disso. E quando o Procon é mais quietinho, não tem poder de polícia, eles não estão nem aí, cara. E isso é o fim, cara. Isso é o fim. Então, assim, a gente precisa dessa união de força, essa união, né, de colaboração, seja de todos os Procons, seja do judiciário, para que a gente tente botar um fim nisso. Cara, vamos lá, 16 anos que eu entrei na defesa do consumidor, 18 anos, 16 anos, e a empresa e as operadoras continuam sendo campeãs de reclamação. Eu sei, cara, que, pô, hoje, assim, eu tenho meu telefone, Todo né, mundo eu tenho tem lá em seu casa, telefone, né? eu tenho todo mundo... Às vezes, um usuário tem 5, 6 serviços. Tudo bem, né? É natural que a empresa que tenha a maior quantidade de Que usuários seja mais tenha reclamada também, reclamações. exatamente. Mas, cara, que resolva, né? Lógico. Poxa, aquela história, tu liga pro 0800, podemos ligar aqui, ao vivo aqui, liga pro 0800, duvido que vai ter uma operadora que a primeira opção vai dizer assim, fale com o nosso atendente. Jamais! Não tem. E isso era uma obrigação, Exatamente. e que infelizmente assim, era um decreto, o decreto caiu, né? Falta, né, liderança política que brigue com a defesa do consumidor. E aí a gente vem de cima para baixo, né? Eu fico imaginando, o teu bem precioso é o consumidor, né? Sim. É. E assim, Sem ele, a como máquina ele não reclama, poucos reclamam, e aí é um apelo, né? A gente faz aqui um apelo, pô, pegando aqui, toda a audiência que vocês têm, faça a reclamação. Daí o cara pensa assim, o caminho é louco, cara, vai chamar a gente lá pro Procon. Não, não é loucura, cara. É porque quanto mais reclamação eu tenho, mais eu consigo pressionar a empresa, Exatamente. mais eu vou ter um retorno, mais eu tenho É embasamento. um na aplicação registro de multa. importante, né? Que somado a outros registros vai minando a empresa, não tem dúvida. Aí o consumidor teve a sua reclamação, né? Pô, a gente escuta isso, né? Teve sua reclamação, fez audiência, a empresa não compareceu, o Procon aplica a multa e o consumidor não saiu com o seu problema resolvido. É triste, mas ele já tem todo um embasamento legal para entrar no judiciário, porque, pô, ele passou pelo Procon, fez o 0800 e tal. Com certeza absoluta, na hora de uma caneteada, né, do judiciário, ela vai sair mais pesada, porque o cara fez todos os trâmites, né? É triste porque, poxa, a gente às vezes demora algum tempo para conseguir fazer audiência, enfim, o consumidor, a empresa não aparece, e o procedimento nosso é um procedimento até meio que padrão, entende? No comparecimento de audiência, quando foi devidamente notificado, multa, né? E é claro, daí o cara fica assim, pô, e eu, consumidor, como é que fica? Infelizmente, ele vai fazer parte do cadastro, informando que não teve, a reclamação foi fundamentada, sem solução. Que é triste isso pra gente, porque a gente tenta resolver, a maioria quer dizer, a nossa obrigação Lógico. é fazer isso, né? Lógico. Nós tivemos o índice 97,8% na nossa outra gestão, enfim. Hoje está beirando os 94, 95, enfim. É triste? Mas vai ter consumidor que vai sair lá do Procon sem o seu problema resolvido. Mas a partir da hora que ele abriu a reclamação, deu os encaminhamentos, o direito dele vai estar resguardado. E na hora que ele entra no judiciário, eu tenho certeza que a canetada vai ser diferente, né? Muito bem, não é fácil. Quando diz, liga para o 0800 e resolve, já dá até um arrepio, né? E se quiser votar no Conselho do Usuário, pode fazer entrar lá Então, no site da TIM. Vote no Caminha. Vamos reeleger o Caminha aí. Tem número o pra caminho? coisa- Não tem não, né? Não, é no site da TIM, sabe? Assim, e ele é meio complexo, sabe? De conseguir achar. é difícil, sabe? né? Isso, Tudo pô, é isso O Caminha vai te mandar pelo sabe? WhatsApp ali Eu um mando, modelinho. Vamos mandar para os Blue essa denúncia de falta de transparência também, ó. Brincadeira. Energia solar, Caminha. Tem vira e mexe, eu converso com algumas pessoas ali e tal, e até o ouvinte da Mix aí mandou mensagem, só não me identifica. Está com problema com relação aí à energia solar, instalação, enfim, liberação. Tem chegado alguma coisa junto ao Procon com relação a isso? Tem. Assim, na verdade, assim, é uma situação até que é peculiar, né? Enfim, é novo, é algo novo. Os consumidores, de um certo modo, eles estão comprando algo que eles estão vendo muitas publicidades, às vezes, de um certo modo enganosa, né? Pô, economize até 95%. Tá, tudo bem, tem um até, né? Sim.
Mas, poxa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, de um certo modo, quando o consumidor ele faz um projeto, o consumidor, às vezes, acaba consumindo mais, né? Então, assim, ele tinha uma média, vamos lá, de 300 quilowatts de gás, R$300, né, digamos, e ele bota 2 ar-condicionado, 3 ar-condicionado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e a gente tem reclamação no PROCON a respeito, inclusive, assim, já entrei em contato, né, com alguns proprietários, assim, e são pessoas idôneas, são empresas idôneas que eles não estão fazendo por mal ao consumidor, mas o consumidor, às vezes, ele faz o consumo maior. Assim como também já teve situações em que a empresa acabou dizendo assim, não, esse projeto aqui vai te gerar R$300, e ele te gera 250, R$200. Aí sim, aí existe uma lesão com a defesa do consumidor, que é o cumprimento de oferta, né? E, assim, e é bem simples. Então, assim, o que a gente sempre orienta, e é muito... Cada caso é um caso. Né? Não tem dúvida. Primeiro, o consumidor não vai conseguir, com os painéis ali, fazer com que... Se o cara instala 5 painéis, não tem como ele produzir para 10, né? Gastar, e aí ele acaba gastando mais. Então, assim, de um certo modo, a preocupação nossa é muito grande, porque acaba vindo um entrante novo ali dentro do PROCON. É claro, é algo novo, né? Os consumidores estão fazendo, né, a aquisição, e a nossa região especial, e aí fala um pouco de propriedade, enfim, né? No inverno, a gente tem quase metade da geração. Aí o consumidor não sabe que lá no verão o projeto é para compensar o inverno. Então, às vezes, falta um pouco de informação, falta um pouco de esclarecimento, né? E é importante que o consumidor saiba isso. Ele está gerando no inverno metade da necessidade dele, às vezes. Mas a propaganda tem que ser clara, né? Na hora que você vai contratar o serviço, né? Você precisa ter informação clara e precisa para o consumidor, por isso que é importante que tenha todas essas informações, porque do contrário, se não tiver, o consumidor tem seu direito resguardado e garantido, né? É como a reclamação do telefone lá, que o cara fez um plano de R$300, eu vou baixar para 150. Tá bom, tá aqui anotado no WhatsApp, tá tudo certinho. Daí a conta vem R$400, não vem 300. E isso a gente tem em números. Exato. Que loucura, né? É complicado. Muito bem. Vamos reforçar o WhatsApp do PROCON, né? Sempre tem alguém lá 47, sentadinho. Eu vou mudar esse número, tá? A gente vai mudar esse número, porque, de verdade, sim, é um número complicado. 99937-1570. Vamos lá. Nem tanto, né? 9937-1570. Mas o telefone do PROCON é 151. E isso é uma briga que eu tô tendo desde quando eu entrei. Poxa, a gente precisa ter um número que o final é 151, gente, pelo amor de Deus. Meio óbvio, né? E não consegui até agora com a operadora, e eu vou tentar de um outro jeito. Vou fazer de um outro jeito. O senhor é incansável, vai conseguir. Para a operadora é conveniente que não tenha esse número. Seja o mais complicado possível. É pro PROCON, né? Mas eu vou fazer, daí a gente vai fazer por um telefone fixo. É a primeira vez que a gente está falando aqui, vai ser um telefone fixo, que o final vai ser 151. Mas por enquanto, né? E chama pelo WhatsApp também. Chama pelo WhatsApp. 99937-1570. Lá a gente tira as dúvidas dos consumidores, só que a gente não atende ligação nem áudio. Né? Eu já esqueci o número, pode repetir ali? 9937, 99937-1570. Eu confesso que eu levei uns 15, 20 dias para salvar 99937-1570. Sempre tem alguém lá respondendo, tirar suas dúvidas. Também evita que você saia de casa, às vezes, para ir até o PROCON e o outro alguma dúvida. ponto, né? O PROCON Móvel, né? O PROCON Móvel está sempre à disposição, né? Vamos lá. Nós estamos aí no dia 1º, dia 2, amanhã o PROCON Móvel vai estar na paróquia São João Batista, no Badenford. Então, se você se programar, o PROCON Móvel vai estar no seu bairro. Isso é uma determinação do governo Mário Maia. Isso foi uma determinação do prefeito, assim que eu assumi o PROCON, assim, Caminha, eu quero que você mantenha e amplie a questão do PROCON Móvel, que é descentralização. Né? E, inclusive, o prefeito ainda falou assim, e faça também as programações de rádio, porque a gente tem esse direito à informação. Isso é importante, né? O prefeito, quando faz esse tipo de apelo, a gente sente que realmente o interesse dele é fazer com que o consumidor tenha assim, a partir do momento que, por exemplo, o Caminha está aqui, está esclarecendo o ouvinte, tem 2.000 pessoas ouvindo, talvez esclareceu 500. São 500 que vão evitar ir lá no PROCON. Exatamente. Né? Então, isso ajuda, informação é tudo. Paróquia, vamos lá, de novo, repetindo, no dia 3, amanhã, Paróquia São João Batista, no Badenford, das 10 ao meio-dia, da 1 às 3. PROCON Móvel. Muito bem. Perfeito. Alexandre Caminha, um abraço muito forte, né? Até semana que vem. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.